Salve, salve, salve! Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô, Jererê Vodum e Quimbanda Luciferiana. Hoje vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei da Quimbanda Nagô que eu pratico. Hoje vai ser a segunda parte do vídeo anterior, né? Continuando a falar da Quimbanda Nagô que eu pratico, que eu fui iniciado, que eu aprendi com a minha mameto de Quimbanda Nagô e Luciferiana, Dona Maria de Lourdes, e com os meus mais velhos, tá? No vídeo passado eu falei de modo mais abrangente sobre a Quimbanda Nagô que eu pratico, né? Falando sobre os 7 Exuns que compõem a Quimbanda Nagô, que vem através do Exum chefe, né? O que eu coloco como o Exum de comando, né? O Exum imperial, que é o Exum Jererê, tá? E hoje, dando continuidade à Quimbanda Nagô que eu pratico do vídeo anterior, vou falar basicamente hoje as fundamentações, posso colocar assim, da Quimbanda Nagô que eu fui iniciado e que eu venho durante todos esses anos praticando. Eu fui iniciado quando eu estava com a idade de 15 anos pela minha mameto em 1985, né? Porque houve uma grande necessidade de eu me iniciar com essa idade, porque antigamente só se iniciava quando tinha maior idade, 18 anos em diante. Mas como eu tinha muito caminho de Quimbanda e eu estava sendo muito cobrado pela minha espiritualidade da esquerda, minha mameto achou por bem me iniciar, tá? Num outro vídeo eu vou falar para vocês sobre a minha história, a minha trajetória dentro da minha espiritualidade, tá bom? Bom, então hoje, dando a continuidade a este vídeo passado, a Quimbanda Nagô que eu pratico, vou falar de maneira mais prática, né, quais são as formações, as fundamentações, né, dentro desta Quimbanda Nagô que eu fui iniciado, que eu pratico. Quais são os espíritos, as deidades, né, que dentro da minha Quimbanda Nagô eu desenvolvo através do meu processo de conhecimento e de aprendizagem que tive ao longo desses anos, como eu acabei de falar, com a minha mameto de Quimbanda. Para ser mais lógico e mais sucinto e objetivo, eu dividi essa formação prática da Quimbanda Nagô que eu pratico num esquema que eu coloquei esquema prático, para você entender melhor toda a montagem prática, toda a fundamentação prática da Quimbanda Nagô que eu exerço, né? Que eu fui iniciado e que eu inicio os meus neófilos, os meus adeptos, e ensino aquilo que eu aprendi, tá bom? Então, vamos lá. A primeira prática da Quimbanda Nagô que eu pratico. Só fazendo aqui abrindo um parênteses, nós sabemos que a Quimbanda em si, ela é uma prática de bruxaria, de feitiçaria, de necromancia, que trabalha com eguns, né, determinados espíritos de mortos. Os nossos próprios Exuns e Pombogira, eles são espíritos de mortos.
que são conhecidos dentro da Quimbanda Nagô como os poderosos mortos, né? Então a Quimbanda em si, toda a vertente de Quimbanda, a Quimbanda Nagô, a Quimbanda Malay, a Quimbanda Xambá, a Quimbanda Mussurubim e assim por diante, ela trabalha com essas formações. É magia da feitiçaria, magia da bruxaria, tá? Da necromancia e assim vai. Então, quando eu falo da Quimbanda Nagô que eu pratico, estou falando basicamente da prática de magia, que a Quimbanda Nagô tem, mas demais Quimbanda também tem. Claramente que alguma coisa vai mudar, outras vão ser parecidas ou até iguais, como no caso de certos assentamentos, né? E em todos eles vai ter lá um ocultar, que é uma pedra, que é o coração do Exu e da Pombogira. Já na Quimbanda Nagô, você já vai colocar o símbolo cabalístico, que é feito através de uma ferragem, daquele Exu ou daquela Pombogira sua frenteiro ou frenteira, né? Ou tutelar, como chamamos também dentro da Quimbanda Nagô, né? E assim vai. Vai se colocado terra, vai se colocado determinados favas, sementes, moedas e assim. Então isso compõe um corpo, né? um macrocósmico, que a maioria das quimbandas tem dentro do seu assentamento. Tá? Então isso aí é um elo de igualdade, né? Um elo prático de igualdade. Vai diferenciar em algumas outras quimbandas, né? Mas sempre vai ter esses elementos centrais. Então isso é uma prática, né, de manipulação dessa energia através desses elementos. Então a Quimbanda Nagô ela também trabalha assim, né? Então fecha aspas aí, vamos lá. Primeira prática, dentro da minha Quimbanda Nagô que eu pratico, eu vou estar praticando, louvando, ritualizando, fazendo rituais com o que nós chamamos de Império Maioral, né? É o Império Maioral que vem lá daquela origem do livro Exum de Aloysio Fontinelli, né? O livro Exum, esse livro aqui, o livro Exum de Aloysio Fontinelli, aonde se hoje nós praticamos uma Quimbanda Nagô, aonde nós reverenciamos este Império Maioral, né, também conhecido como o Maioral e as suas subdivisões, né, o grande Império Negro, que é dentro da Quimbanda Nagô que nós praticamos, nós devemos muito a Aloysio Fontinelli, que foi o primeiro pai de santo, posso colocar assim, o primeiro quimbandeiro, né, coloco assim, que instituiu através do livro Exum que ele escreveu todo um processo de fundamentação, né, hierárquica, né, dessa formação dos demônios com a sintetização dos Exuns que existe dentro da Quimbanda. Aonde é que ele foi se basear? Onde é que ele foi buscar toda esse conhecimento, essa visão lógica, prática, teórica? Foi no Grimório Veros, né? O Grimório Veros, que aqui está, né? O Grimório do Rei Salomão, que foi trago pelas bruxas europeias que vieram degradar de Portugal para cá, né? Então a primeira prática da Quimbanda Nagô é justamente a louvação, a ritualística de trabalharmos com este Império Maioral, com esta bruxaria europeia. Lembra que eu acabei de dizer que a Quimbanda é bruxaria, é feitiçaria, é necromancia, é trabalhar com determinados demônios, né, que conhecemos pelo nome de daimos, e assim por diante. Então, a primeira prática, melhor dizendo,
que eu pratico dentro da minha Quimbanda Nagô é a louvação ao Império Maioral, né? Ao grande imperador maioral, posso dizer assim, que é a Sua Majestade Lúcifer. Né? Porque se a gente for buscar a ideia do maioral, é o diabo, mas não o diabo dentro daquela concepção judaica cristã, mas o diabo dentro de uma visão cósmica, universal, tá? E está sintetizado na imagem e na personificação de Lúcifer, que dentro da Quimbanda Nagô que eu pratico, ele é também chamado de Exum Rei. Né? Que os antigos, os quimbandeiros nagôs antigos, trabalhavam desta forma. A minha Mameto trabalhava desta forma. Por quê? Porque tinham base nos escritores de antigamente, como Nana Molina e principalmente Aloysio Fontinelli. Tá? Então isso veio de geração a geração. O próprio Tata Agostinho também trabalhava desta forma. Né? Minha mãe de santo, minha Mameto foi muito amiga de Tata Agostinho. Trocaram muitos fundamentos. Tá? E aí por diante. Então, se eu aprendi desta forma, né, louvar, praticar a essa magia imperial do grande maioral, então eu executo até hoje dentro da minha Quimbanda Nagô, né, tendo como o centro desse império maioral Lúcifer, né, e a regência de Exum que está no comando de Lúcifer é o Exum Rei, que o Exum Rei, ele é o maioral de todos os Exuns, ele é o rei dos espíritos, ou Sacto Regno. Onde é que isso está presente? Está aqui dentro do livro de Aloysio Fontinelli. Então, se dizer hoje, que muitos quimbandeiros falam por aí, né, que Aloysio Fontinelli foi um lunático, um maluco, que não organizou a Quimbanda, para mim isso não vale, porque ele realmente foi o primeiro, entre os primeiros, depois dele, Nana Molina e uns outros, que organizou realmente a Quimbanda, dentro de uma maneira teórica e prática, de acordo com os conhecimentos que eles tinham na época, que eram desses livros que vieram, no caso, né, com as bruxas degredadas, principalmente de Portugal, e elas trouxeram na sua bagagem. Esses livros são os grimórios, entre eles, o Grimório Velho, que foi o primeiro, depois os Grimórios Salomônicos, tá? E outros livros que compunham questões de bruxaria, como o livro da Bruxa Ruda, e assim por diante. Então, se hoje nós temos toda esta base de segmentação da Quimbanda Nagô vindo dessa roupagem, podemos dizer assim, dos grimórios, então isso é viável, isso é bom, porque também tem fundamento, tem prática certa e lógica, e aí nós executamos. Eu executo. Como a maioria dos quimbandeiros nagôs, da Quimbanda Nagô, executa também. Claramente dentro da sua forma de aprendizagem, que aprendeu com seu tata, com a sua Mameto e assim por diante. Aí tem uma igualdade entre muitos templos de Quimbanda Nagô, né? Reverenciar a prática do Império Maioral, ou do Grande Maioral, né? O arquetipo central, que é Lúcifer. Tá bom? E aqui no livro de Aloysio Fontinelli, ele fala sobre isso aqui, onde ele coloca aqui, olha, vou ler um pouquinho do trecho do livro. Como se originou o Exum Rei, o maioral dos Exuns, jamais se apresenta em qualquer terreiro, a não ser quando invocado em trabalhos de alta magia astral, visto ser considerado como uma entidade de maior poder e de maior capacidade no culto da magia negra, dotado de poderes infernais. A ideia
que o Olísio coloca aqui, infernais, não é questão do inferno. É o lado mais obscuro, mais negro, de neutralização através das magias que é executadas, tá? Né? Aí ele coloca, intitula-se O Rei dos Espíritos ou Sacto Regnus. Isso aqui era o livro de cabeceira dos tatas antigos, tá? Claramente não nessa edição, na edição antiga, né, do livro. Eu cheguei a ver muito minha mãe pesquisar, ler este livro aí, tá? Então, gente, começa por aí a questão da prática da Quimbanda Nagô, tá? Quem disser que não pratica e não executa a formação do Império Maioral, então fico calado. Bom, a subdivisão dessa prática do Império Maioral, do ser maioral, está dividida na seguinte formação da Quimbanda Nagô que eu pratico. Primeiramente, Lúcifer, o próprio regente, né? Já que ele é a majestade suprema, ele é um Império Maioral, é Lúcifer, na concepção do diabo, não o diabo judaico-cristão, mas o diabo na sua visão universal, né? Aquele que acusa e ao mesmo tempo questiona. Então ele é o acusador e o questionador do certo, o que é certo, o que é errado, né? A Quimbanda Nagô trabalha muito nessa questão, certo é isso, o errado é aquilo. É uma questão filosófica também. Então, primeiramente, a subdivisão está com o próprio Lúcifer, o centro. Depois vem o seu segundo comandante, né? Seu segundo comandado, no caso, Belzebuth, ou Belzebu, tá? E o terceiro comandado é Astarote, que hoje nós temos na concepção de Astarote como ser um demônio que se apresenta de maneira feminina e masculina. Dentro da Quimbanda Nagô que eu pratico, ele é associado com as duas formações, masculina e feminina. Eu já expliquei isso num vídeo anterior, não vou me detalhar nisso. Estou falando aqui da Quimbanda Nagô que eu pratico através das práticas de fundamentação do que eu executo dentro da minha ritualística de Quimbanda Nagô. Tá? Então a primeira parte prática é essa. A segunda parte prática da minha Quimbanda Nagô que eu pratico, que eu aprendi, que eu fui iniciado, é com a magia da cabra preta. A magia da cabra preta. Trabalhar com esta fluência de grande magia negra, aí já entra uma parte mais profunda de um ocultismo, de bruxaria e de feitiçaria muito profunda. É saber trabalhar com a fundamentação da cabra preta. Aí você vai buscar determinados também grimórios, como esse aqui, olha. Vou mostrar para vocês, né? O livro de Morgons, né? O livro de Morgons que eu tenho aqui em PDF, tá? Que justamente fala aqui, né, neste livro, a doutrina da cabra preta, orações, né, que vem de um trabalho de bruxaria de São Cipriano. Morgos foi o primeiro demônio que ensinou São Cipriano todo um processo de magia negra, que hoje nós chamamos, dentro da concepção Quimbandeira Nagô, de magia cipriônica, né? Mas eram magias negras. E trago por este primeiro demônio, que foi como um professor para São Cipriano, posso dizer assim, que é o Morgos. Então esse livro aqui é de grande importância para quem é quimbandeiro Nagô. Tá? Aqui tem vários conjuros, aqui te ensina várias feitiçarias, que é muito importante para o teu dia a dia, até para te proteger, né, de várias outras questões aí. Nós sabemos que quando nós nos declaramos feiticeiros, quimbandeiros, o quimbandeiro é o feiticeiro, né, o bruxo é o necromântico, muitas vezes a gente é mal visto, muitas vezes
um irmão quer derrubar a gente, né? Daquela questão do egoísmo, inveja. Então a gente precisa também se autodefender, né? Auto se proteger. Então nada melhor do que a gente buscar na ciência da feitiçaria essa proteção. Então a Quimbanda Nagô é a pura feitiçaria, tá? Como as demais também são, mas a Nagô é que deu o caminho para tudo. Por isso que ela é uma Quimbanda também conhecida como muito antiga. E dentro dessa prática da Caba Preta, que vem da influência deste livro aqui de São Cipriano, de Mormos, trabalhamos também aqui, eu trabalhei na minha Quimbanda Nagô com a feitiçaria de Ferrabras, Caifás, Adonias, Barrabás, mas principalmente de Ferrabras e Caifás, tá? Que tem muita ligação com esse ocultismo, bem mesmo, não digo satânico, né? Mas um ocultismo mesmo de grandes bruxarias. E que a Quimbanda Nagô claramente bebeu e bebe até hoje dessa essência. Então essa é a segunda prática. A terceira prática da Quimbanda Nagô, que eu fui iniciado, que eu pratico, é com a magia do chefe imperial da Quimbanda Nagô, propriamente dito, o Exu Jereri. Que ele é um Exu de alta magia, Vodum. Ele é o Exu, rei dos Exus, de outros Exus que dentro da Quimbanda Nagô nós chamamos de Gangas. O que são os Gangas? São espíritos ancestrais da nossa ancestralidade, né? De outras vidas que nós vivemos, que hoje, nesta aqui, esses vêm na roupagem de um Exu, tá? Então, nós temos aí como centro também da prática, não podemos nunca nos esquecer da prática do Exu Jereri. Se fala muito que o chefe da Quimbanda Nagô é o Exu Jereri. Quase eu não vejo ninguém falar de fundamento do Exu Jereri. Quase eu não vejo muitas casas de Quimbanda Nagô ter o assentamento do Exu Jereri. Na minha casa de Quimbanda Nagô tem o assentamento dele. Tá? Porque aqui atrás, aqui é o meu escritório, a minha biblioteca, mas aqui atrás é o meu templo, é o meu salão de Quimbanda. E ele está assentado lá. Tá? Então eu estou no fundamento do assentamento do Exu Jereri. Tá? Ele fica num lugar reservado, onde tem toda uma ritualística ali, tem determinados dias da semana que se louva, que se corta para ele, determinados meses também, tá? E assim por diante. Então tem uma ritualística com esse chefe, com esse grande Exu, né, que manipula grandes energias, que manipula a grande magia Vodum, tá? E ele é um Exu que não mais incorpora nenhum tata. Se eu ouvir por aí, o Exu Jereri está aparecendo, não existe isso aí. Porque para esse Exu Jereri, ele descer num tata, né, dos antigos, um tata antigo, tinha toda uma preparação para isso, tá? Mas muita coisa, com o passar do tempo, se perdeu, né? Então, o que eu aprendi com a minha mameta, com meus mais antigos, é que se tem dentro da Quimbanda Nagô, por obrigação de assentar o Exu Jereri. Não é afirmar, não, é assentar ele mesmo. Tá? E uma colocação aqui que eu digo a todos, não vou entrar em detalhes do assentamento do Exu Jereri, mas não se assenta ele com argila. Começa por aí, tá? E tem de se trabalhar dentro do Exu Jereri a simbologia do arquetipo de Jereri. Eu tenho um vídeo que eu falo desse Exu aí, tá? E os seus comandados, que são 7. São 7, né? Entre esses 7 eu ponho mais um 8 aí. Que entre esses de regência do Exu Jereri, nós temos o Exu Capa Preta, que é de grande magia, Vodum, e o Exu 7 Cruzes. Tanto é que dentro da Quimbanda Nagô, que eu pratico, tem também a Quimbanda Muzefim, que vem deste Exu Capa Preta, que é através do demônio que o assiste, que é o Muzefim. Porque os nomes cabalísticos dos Exuns nada mais são do que os demônios que estão trabalhando com esses Exuns.
tá? Então a terceira parte é a prática de manipulação de trabalho com Exu Gererê, através do seu assentamento e dos seus regentes, seus comandados. Tá bom? A quarta prática, eu fiz um esquemazinho aqui, né? E antes de falar na quarta prática, também em cima dessa formação do Exu Gererê e dos seus comandados, vem os Exus que são de chefia da casa, né? Na minha Quimbanda Nagô trabalha-se assim. Então, depois do trabalho com o Exu Gererê e os seus comandados, vem o Exu e a pombogira regente da casa, que eu chamo de frenteiro, porque eu aprendi assim, é o frenteiro e a frenteira, né? Ou seja, o chefe e a chefa, que hoje nós chamamos de tutelar, a tutelar e o tutelar, né? Mas como eu aprendi, era o frenteiro, aquele que vem de frente, que é o chefe ou a chefa. E tem depois os Exus de apoio, né? Que hoje nós se conhece muito como Exus de fundo, ou Exus auxiliares. Eu aprendi que são Exus auxiliares e pombogiras auxiliares. Olha, o meu Exu frenteiro é o seu Tatá Caveira. A minha pombogira frenteira é Dona Maria Padilha da Estrada. Então, como Maria Padilha da Estrada, ela puxou mais 3 pombogiras para eu trabalhar. Entre elas, essas 3, a que é de mais evidência é Maria Mulambo da Calunga. Porque tem de ter esse apoio, né? Daí, como os antigos diziam, são os Exus que apoiam o frenteiro e a frenteira, o chefe e a chefa. E tinha muitos quibandeiros antigos que diziam assim, é que apoio o compadre central e a comadre central. Antigamente, os Exus eram conhecidos como compadre e comadre. Ou os gangas centrais, né? O Exu central, que é o ganga central, e a pombogira central, a ganga central. E assim é. Então, dentro da Quimbanda Nagô Gererê, é isso. Essa Quimbanda raiz, Quimbanda antiga, né? O seu Tatá Caveira, ele puxou também para eu trabalhar com 2 Exus que incorpora em mim, que é o seu Tranca-Rua das Encruzilhadas e o Exu 7 Facadas. Tá? O seu Tatá Caveira puxou esses 2 Exus. Maria Padilha da Estrada puxou 3 pombogiras, que foi Dona Maria Mulambo da Calunga, Dona Figueira e a minha pombogira cigana do baralho. Porque o povo cigano também, ele é de grande influência dentro da Quimbanda Nagô. Mas eu estou falando de povo cigano dentro da formação quimbandeira. Não é o povo cigano da formação de Umbanda, mas sim da formação de Quimbanda, que há uma grande diferença. Tanto é que se tem uma faca, um pocó, dentro da minha família de Quimbanda Nagô, dentro da prática, né, dentro da minha vertente de Quimbanda Nagô que eu pratico, tem um pocó que é uma faca que é especial para esses tipos de Exus e pombogiras ciganos e ciganas, tá? E que são de grandes magias, tanto fazem o bem como fazem o mal. Porque a Quimbanda é isso, né? A Quimbanda ele é esses 3 elos, o bem, o mal e o neutro. Entre o bem e o mal se forma um neutro para se dar algo de magia. Aí vai, tá? Terceira prática de magia da Quimbanda Nagô que eu pratico é com Egum, tá? É com Egum. Não venham me dizer que dentro da Quimbanda Nagô não se assenta Egum. Se assenta assim. Na minha Quimbanda Nagô, na minha vertente Quimbanda Nagô, eu tenho o meu Egum assentado. Não é o Egum, quero que vocês entendam, que eu vou lá na Calunga pegar lá um crânio de uma pessoa que já é falecida, que isso aí não se deve fazer, tá? Violação de túmulo, isso aí é crime, nós sabemos disso. Não, o Egum que eu tenho assentado é um Egum diferenciado. É um fundamento banto. Não podemos nos esquecer que a Quimbanda Nagô é a Quimbanda banto. Que já vai ser aí, tá? A quinta prática, né? No caso, a sexta prática, que é a magia banto, magia Vodun, que está associado com esta magia, posso logo associar para vocês com essa magia prática do Egum.
Tá? Então, o meu Egum aqui, ele recebe um nome, não nome de gente, mas ele recebe um outro nome, fictício, vamos dizer assim, Pedra Negra. Isso vai ser na hora dada, na hora do fundamento, do assentamento desse Egum. Tá? Mas onde é que se vê isso, Tata? É no jogo de búzio. Aí entra uma outra questão, que é o oráculo de Quimbanda-Nagô dos antigos. Tá? Que hoje eu já vejo mais diferente. Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Tá bom? Então que fique bem entendido aí. A prática do Egum é essa. Não é ir lá na Calunga, pegar lá o crânio lá de uma pessoa que já foi e trazer. Não, isso aí é maluquice, eu não concordo com isso, né? Quimbandeiro que é quimbandeiro não viola túmulo. Isso aí é crime, está na nossa Constituição. Tá? Fique bem entendido essa questão aí. Aí um Egum que nós fazemos, chama-se Egum capataz, ou Egum de firmeza, ou Egum de centralização da casa quimbandeira, Nagô, tá? Que recebe um nome fictício, não um nome de gente, mas um nome fictício, como Pedra Negra, Trovoada, tá entendendo? Dentro dessa formação, tudo que indica é o jogo oracular de Quimbanda-Nagô raiz, tá? E uma outra questão importante que eu abro aqui uma aspa para falar para vocês. Dentro da Quimbanda-Nagô que eu pratico, que eu fui iniciado, nós temos uma guia chamada Guia de Fogo. Tá? Que essa guia quando a gente inicia um filho, quando eu inicio um filho na minha Quimbanda-Nagô, eu já entrego a ele. Você vê que é diferente, né, das Quimbandas-Nagôs que se pratica hoje em dia. Tá? Depois vai entrar com a guia imperial, né? E tem mais uma outra guia que é de Ninganga, e assim vai. Tá bom? Bom, este trabalho com Egum também nós trabalhamos com o Cruzeiro Negro, que é um cruzeiro de centralização que tem dentro da Quimbanda-Nagô dos antigos, que é uma formação banto também. Tá? É uma formação banto. Nós não podemos nos esquecer da magia banto. Dentro da minha Quimbanda-Nagô, eu utilizo muito esse trabalho de magia banto, essa ancestralidade banto. Tanto é que o maioral, dentro da Quimbanda-Nagô que eu pratico, eu chamo de Essé. Por que Essé? Porque foram esse nome que os bantos deram ao maioral, na sua concepção de entendimento que é o maioral. Então, além de eu praticar e louvar trindades demoníacas que vêm do Grimório Verus, como Lúcifer, Belzebu e Astarote, eu também louvo a trindade maioral que vem da formação da ancestralidade banto. Aí tem os assentamentos, tem as magias, com essa divindade que os bantos chamam de Essé, que é o maioral, na concepção dos bantos, é o maioral banto, que é o Essé. Não vou entrar em detalhes, porque isso é fundamento da minha casa. Então, a Quimbanda que eu pratico é algo profundo, que diferencia realmente de outras Quimbandas, através dessas formações práticas que estou mostrando aqui nesse vídeo, e que também tem a sua, vamos dizer assim, sua igualdade quando se trabalha com o Império Maioral, mas também de maneira diferente, porque dentro do Império Maioral, também deixei bem claro, o centro do Império Maioral que eu louvo, da Quimbanda-Nagô e na Quimbanda Luciferiana, que eu também fui preparado, é Lúcifer, porque ele é o regente de tudo, ele está em todas as Quimbandas. Pode ser que alguma casa de Quimbanda-Nagô não louve Lúcifer, louve mais Belzebu, outra mais Astarote, mas ele está presente ali. Ele é essa essência. Tá? E assim por diante. Tá bom?
Bom, acho que ficou bem claro essa parte aí. Outra questão. Trabalhamos também, a quinta questão, prática, é com o povo cruzado. Né? Eu associei, eu coloquei aqui como uma quarta prática, a quinta prática, no caso, a quarta foi a magia com Egum, desculpe aí. A quinta prática, eu coloquei o povo cruzado. O que é o povo cruzado? Olha, na minha concepção de quibandeiro, tá? Que fique bem entendido isso, gente. Pelos estudos que eu já fiz e faço até hoje, o povo cruzado é como outras vertentes de trabalho, como a Umbanda e outras quibandas chamam de, até algumas quibandas nagô chamam de entidades malandras, são os malandros. Mas pelos estudos que eu fiz, quando eu chamo povo cruzado, por que eu chamo os malandros, as entidades malandras de povo cruzado, como Zé Pilintra, Camisa Listrada, Maria Navalha e por aí vai? É porque esses espíritos, essas entidades, eles vieram de uma formação do catimbó, né, da Jurema, que eu amo de paixão e respeito. Porque o catimbó, a Jurema, tudo veio também de lá. Tá? Tudo veio de lá. Essa essência toda também não podemos esquecer. Veio tudo da força da Jurema sagrada. O catimbó, né, que significa cachimbo virado. Os mestres juremeiros, as mestras juremeiras que hoje estão trabalhando em outras e outras vertentes religiosas, como a própria Umbanda, né? A Quimbanda trabalha muito com a essência da Jurema Sagrada. Os Exus trabalham com cachimbo, né? Então, por que eu chamo o povo cruzado? Porque é um povo que ele trabalha em vários campos espirituais. Trabalha no campo do catimbó, da Jurema Sagrada, trabalha no campo da Umbanda, trabalha no campo espiritual até de alguns candomblés, trabalha no campo da Quimbanda, propriamente dito. Aí nós temos a figura de seu José Gomes da Silva, seu Zé Pilintra, né, que é um dos malandros que eu trabalho, é um dos catimbozeiros. Eu tenho o maior prazer de dizer isso. Eu trabalho com catimbozeiro, olha, gente, mas não sou feito na Jurema. Tenho maior vontade de ser feito na Jurema. Futuramente vou procurar um mestre ou uma mestra de Jurema para eu poder me iniciar, porque a maioria de toda a ciência está ali. A origem de tudo está ali também, no catimbó. Né? Mas eu recebo, dentro da minha espiritualidade, eu recebo dois grandes mestres. Mas a gente pode receber? Pode, porque eles trabalham em vários campos, esses espíritos. Eles não é eles só não estão interligados ali naquele campo espiritual. Como é a origem dele, é catimbozeiro, né? Do catimbó. Como é seu Zé Pilintra, seu Nego Gesso e outros grandes mestres. Eu trabalho com o seu Nego Gesso desde os 9 anos de idade, foi quando eu comecei a minha missão. Então eu tenho o maior prazer de trabalhar com essas entidades. Seu Nego Gesso e seu Zé Pilintra. Eles estão nesse campo de atuação. Como o seu Zé mesmo disse, que ele não pertence à linha de nada. Ele tem uma origem que é a origem catimbozeira dele, mas que ele também circula em várias outras linhagens. Então é por isso que eu chamo um povo cruzado, porque cruza várias linhas, né? Cruza várias essências espirituais. Tá? E na Quimbanda Nagô, que eu pratico, esses espíritos estão muito presentes, muito interligados, porque são altamente feiticeiros. Tá bom? Já falei da magia banto, né? Quando eu falei da prática com Egum, mas eu posso falar mais alguma coisinha também, porque dentro da magia banto podemos esquecer a magia vodum. Está interligada com a Quimbanda Nagô. Eu falei em vídeo anterior que a magia vodum é 99% e tudo é magia vodum. Porque se você vai fazer uma amarração para um determinado cliente ou cliente sua,
Você vai manipular ali uma cabeça de porco, você vai manipular bonecos, você vai manipular agulhas. O que é isso? Fetiches. De onde que vem esses fetiches? Do Vodum, da magia Vodum, né? Quem trouxe essa magia Vodum? Os Exus, que são altamente feiticeiros. Não são os nossos poderosos mortos? Então a maioria desses Exus em vida, eles foram o quê? Magos, foram bruxos, foram feiticeiros. Olha, o Exu Capa Preta foi um grande bruxo, né? Também um grande feiticeiro. E por aí vai, gente. Maria Padilha, uma grande feiticeira, uma grande bruxa. Procura a história de Maria Padilha, essa grande espanhola, para você ver. Quem foi o primeiro bruxo que deu toda a iniciação a Maria Padilha? O bruxo Erasmo, lá na Espanha. Né? Então vem toda essa manipulação de bruxaria Vodum e expressa basicamente na própria Quimbanda Nagô. Por que a Quimbanda Nagô ela absorve isso aí? Porque os primeiros espíritos que tiveram licença de trabalhar dentro da sua essência de magia foram na magia Vodum Banto, que depois se juntou-se com a Nagô e deu esta formação que nós chamamos Quimbanda Nagô. Então, esta Quimbanda Nagô que eu pratico, eu estou dentro dessa essência de magia Vodum, porque a palavra Vodum significa ancestralidade daqueles espíritos que hoje, que antes, que vivos foram os ningangas, foram os feiticeiros, foram bruxos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a Quimbanda, ela é feitiçaria, ela é bruxaria, ela é necromancia? Então, você trabalha com essa manipulação dessa energia ancestral, desses elementos ancestrais chamados Vodum. Por último, para nós encerrarmos o vídeo de hoje, trabalhamos também, eu trabalho da minha Quimbanda Nagô com outras entidades quimbandeiras, que são os pretos velhos quibandeiros, caboclos quibandeiros, caboclas quibandeiras. Olha, aqui dentro da minha Quimbanda Nagô eu trabalho com uma cabocla que ela veio da encantaria do Pará, que é a cabocla Erondina. Ela é uma cabocla quibandeira. Também ela tem a sua linhagem. Mas na minha linhagem, Dona Erondina, porque eu trabalho na Umbanda maranhense aqui, que é a Mina Nagô, né? A Umbanda Mina do Pará. Vou explicar isso no próximo vídeo também. Ela é da encantaria paraense, da Umbanda paraense. Ela é uma cabocla guerreira. É uma índia que foi uma princesa turca e depois se juramentou, ou seja, juramentar o que é? Deixa as suas vestes de princesa e passa a ser uma cabocla índia, flecheira, demandeira. Então ela é uma cabocla minha, quibandeira, que eu trabalho na minha Quimbanda Nagô, a cabocla Erondina. Tá? Como eu trabalho com o caboclo roxo, que é meu caboclo quibandeiro. O meu preto velho quibandeiro é o velho Fabrício Quibandeiro. A minha preta velha quibandeira é Maria Conga, a vovó Conga. Olha aí, grande feiticeira, que trabalha na Umbanda e que também trabalha na Quimbanda. Tá? Então você vê que a Quimbanda Nagô, gente, ela é esse leque de abrangência. Ela dá oportunidade para vários espíritos se associar e trabalhar. Quimbanda ela não é presa. Entendam isso, gente. Quem quer prender a Quimbanda hoje, eu não sei por que quer prender, que quer trazer dogma para a Quimbanda. A minha Quimbanda Nagô é essa, a minha Quimbanda Nagô é verdadeira, a minha Quimbanda Nagô é aquilo. Quimbanda é livre, gente. Quimbanda é ritual de magia. É o caldeirão, é o sacatrapo do Exum, que é o charuto, é a bengala e a cartola e a capa. Do caboclo quibandeiro é a cuia, é uma vela, que eles chamam toco. É a sua flecha. O preto velho é o cachimbo. É a cuia, o cueté, como eles chamam. É o alho. Eles manipulam uma energia e fazem a sua feitiçaria.
Isso é Nagô. Tá? Isso é Quimbanda Nagô. Nagoe, Nagoe, Quimbanda Iê, Nagô, Gerere Vodum, Quimbanda Nagoe, Quimbanda Nagoe, Quimbanda Nagô, Gerere Vodum, Oê, Verere Vodum, é Quimbanda Nagô, Gerere Vodum. Obrigado. E para encerrar, também se trabalha com alguns orixás. Dentro da Quimbanda Nagô, trabalhamos também com alguns orixás, principalmente Ogum e Iemanjá. Por quê? Na minha Quimbanda Nagô de raiz, trabalha com Iemanjá. Porque se o chefe imperial da Quimbanda Nagô é o Exu Gererê, e uma das particularidades de reino do Exu Gererê, onde é? Não é o mar? Então o mar tem a sua chefia. Quem é a grande comandante do mar? Iemanjá. Né? Quem é o grande comandante das encruzas? Antes de Exu? Ogum. Exu trabalha também com a manipulação do vegetal, da essência das ervas. Quem é o dono das ervas? O Sangue. Né? E também cuida também dos animais que são oferecidos como sacrifícios às entidades de esquerda. Tá? Então a gente tem que pensar tudo isso aí, gente. Entender que a Quimbanda, ela é a manipulação de toda uma energia chamada natureza. Nimeu Niguzuê Quimbanda. O Gerere Vodum, na Quimbanda Nagô, é Gerere Vodum, na Quimbanda Nagô. Salve a Quimbanda Nagô.